Rapaziada, o Santos vence o São Paulo lá na Vila Belmiro. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo, formação, escalação, como o Santos chegou, como o Santos sai dessa partida. Tudo isso depois da vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que assiste esse vídeo. Eu sou o Gabriel. Esse é o IC Santos e, rapaziada, a gente volta aqui com mais um vídeo no canal IC Santos. Dessa vez pro pós-jogo de Santos e São Paulo, um jogo que o santista estava muito animado pra ver. O São Paulo vindo com um time reserva, o Santos evoluindo com o Vojvoda. E tá aí, saiu uma vitória de toda essa solução química, rapaziada. E é claro que o futebol, ele é muito engraçado, né? Ele joga peças pra gente. A gente vai falar sobre o gol do Guilherme, a gente vai falar sobre o fato do Guilherme fazer o gol. E quão engraçado isso é, principalmente na minha análise que eu tinha feito antes dele fazer o gol. Mas vamos por partes. Vamos começar falando da escalação que o Santos veio para esse jogo contra o São Paulo. No gol a gente obviamente tinha Brazão. Lateral direita tinha Mike na zaga, Adonis Frias estreando pelo Santos. Primeiro jogo do zagueiro que veio lá do Leão do México. Luan Pérez e Escobar na lateral esquerda. Escobar jogou uma barbaridade hoje, tá? Mas a gente ainda vai chegar nele. João Schmidt abrindo o losango do Santos. É quase que um quadrado virado assim, né? Ele era o primeiro volante desse losango. Zé Rafael na esquerda, Vitor Hugo na direita e Roleiser na meia, fazendo obviamente o papel que o Neymar teria feito se estivesse em campo. Ele que tá lesionado aí deve ficar no mínimo um mês fora dos gramados. Roleiser hoje bateu no peito e falou: eu sou o Neymar. E o que ele fez hoje, cara, ele jogou uma barbaridade. Jogou demais. Claro que isso não vai se refletir nos números, mas olhem as chances criadas. Claramente o Santos foi outro time quando o Roleiser pegava na bola. Na frente a gente tinha Guilherme e Lautaro Dias fazendo dupla de ataque, dois jogadores que hoje deram o que falar, dois jogadores que surpreenderam. A gente também vai chegar nesses nomes. Primeira vitória, inclusive, de Juan Pablo Vojvoda, que tá aqui. O cara hoje, assim, destruiu realmente. Pensou muito rápido nas alterações que tinha que fazer. É claro que as últimas alterações do jogo foram bem complicadas, né? Mas assim, realmente não tinha quem colocar. Eu acho que podia ter colocado um Robinho, colocar um jovem ali. Mas vamos por partes. Vamos começar aqui falando. Cara, assim, no primeiro lance, basicamente, o Vitor Hugo, ele se machuca. Ele tem um problema na coxa, se não me engano. E já sai de primeira do jogo, assim. E aí a gente já fica pensando, né? Quem que vai completar essa junção aí, né? Quem vai completar esse quarteto de losango no ataque? E aí a primeira pessoa que o Vojvoda já coloca é o Barreal. E o Barreal vem num momento muito ruim, ele perdeu espaço, cara, tá muito mal, realmente tá muito complicada realmente a vida pro Barreal, não tá fácil. E assim, o Vitor Hugo sai e o Barreal entra. Isso aqui são alguns exemplos de comentários que eu vi no Twitter logo depois do momento em que o Barreal saiu. A gente tem aqui, eu tenho nojo do Barreal. Barreal para cobrar falta é de PQP, essa parte não posso falar. Desgraça de Barreal. Vitor Hugo substituído aos 24 minutos do primeiro tempo. O jogador caiu em campo e sentiu dores. Barreal no lugar dele. Espero que não fique no departamento médico eternamente. Isso por quê? Porque o Barreal, rapaziada, o Barreal é um asno. O Barreal é um asno. O cara, ele começou jogando bem com o Santos. Ele fez boas partidas logo na chegada dele. Ele e Rolês era uma dupla que ninguém segurava. Os caras tocando passe eram muito bons. Os dois, principalmente quando estavam no mesmo lado, né, os dois juntos, conseguiam resultar em muitas jogadas boas pro Santos. Só que assim, o Barreal tem perdido muito ritmo, talvez, desempenho, tanto nos treinos quanto nas partidas. Ele tem perdido espaço. Nos treinos, inclusive, os desempenhos dele são muito abaixo, tá? Isso tem sido falado dentro do Santos. E o Barreal, ele não fez uma partida boa desde o momento que entrou, que foi logo de início. O Roleiser teve que carregar esse jogo nas costas, junto com o Zé Rafael, junto com o Guilherme, junto com o Lautaro, tá, rapaziada? E falando nisso, o Santos ele começa o jogo muito bem, impressionando muito o time do São Paulo, não deixando o São Paulo São Paulo jogar de jeito nenhum. O São Paulo não joga no primeiro tempo. No segundo tempo tem uma recuperação, mas mesmo assim, quem manda é o Santos, tanto que o Santos faz gol no segundo tempo. Assim, não existe São Paulo no primeiro tempo. Essa é a realidade, né? O São Paulo ele não consegue jogar. Essa formação losango do Santos permite que os dois laterais que o Santos tem, mais os 4 meio-campistas que o Santos reside,
troquem de posição muito rapidamente. Então, em qualquer momento do jogo você via o Michael, você via o Escobar, e eles estavam no meio campo, levando a bola pelo meio, abrindo para o Lautaro ou para o Guilherme finalizarem para o gol, o que era muito inteligente da parte do Vojvoda, porque contra o Atlético Mineiro você via uma grande movimentação, uma marcação muito em cima, só que a questão era, o Losango fazia isso. Dessa vez houve a participação dos laterais e uma junção de 6 jogadores que não tinham posição fixa, o que permitia movimentação, fluidez no ataque e na defesa também, recuperação defensiva muito rápida do Santos nessa partida, tá? Uma coisa que não foi vista nos últimos jogos, inclusive contra o Atlético Mineiro, o Santos foi bem, mas dessa vez foi até melhor do que isso. Então assim, o Santos tem mostrado muito resultado defensivamente e ofensivamente, como hoje também, apesar de perder muitos gols, conseguiu converter com o Guilherme. Seguindo, vamos falar dos três jogadores que estrearam na última semana, inclusive eles estão com a roupa da última semana de jogo, né? O Santos usou azul contra o Atlético Mineiro. Nesse caso aí, a gente tem Adonis Frias, Vitor Hugo e Lautaro Dias na mesma imagem. Adonis jogou hoje bem ofensivamente, sinceramente. Ele teve uma pequena falha no primeiro lance de ataque do São Paulo, onde ele não estava bem posicionado. Mais uma vez ele entra frio, fazendo trocadilho com o nome dele. Mas é o último, eu juro. Mas, assim, foi bem depois no decorrer do jogo, né? Conseguiu belos lances onde ele conseguia recuperar a bola em linha alta. O Santos praticou muito isso durante o jogo, né? Linha alta, linha alta, linha alta. Não deixava o São Paulo subir depois no meio campo. É claro que isso atrapalhava na questão do contra-ataque. O São Paulo, de vez em quando, tinha uma bola na cara do gol e o Brasão tava lá para defender. Hoje, mais uma vez, foi pouco exigido, mas quando foi exigido, ele tirou uma nota muito alta em cada lance que ele defendeu, cara. É impressionante. Ele, de novo, no primeiro lance, de novo, o cara levou uma cabeçada, uma joelhada, na cabeça, no mesmo lugar onde ele abriu o calombo no último jogo. Bizarro. Enfim, e a gente teve Vitor Hugo, que nos primeiros minutos, cara, mostrou muito futebol, enquanto esteve em campo, né? Espero que não seja uma lesão eterna e não vire um William lesão da vida aí, que tem ficado muito tempo fora dos gramados. Inclusive o William Arão voltou a treinar nos últimos dias e tem tido evolução, uma evolução aí de 2, 3 dias seguidos, o que não tinha acontecido até agora. Lautaro Dias, esse cara também, cara, jogou muito. Tá, assim, toda a bola que ele recebia, ele fazia muito bem o pivô, muito bem. Conseguia receber, driblar, às vezes chutar pro gol não sobrou pra ele. Até é um cara que tem poucos números, ele tem pouquíssimos gols, inclusive até pela camisa do Independente Del Valle, que foi o time que ele passou, entre aspas, o seu auge. Mas foi muito bem hoje, conseguiu, como eu posso dizer, complementar muito bem o ataque do Santos. Foi especificamente para isso que o Vojvoda contratou ele, né? Para ser um jogador que pega muito na bola e que consegue conduzir o ataque, mas não finalizar. Apesar de ele ser um jogador que gosta de ser terminal, ele não tem bons números. Então, um complemento de ataque às vezes seja até melhor para o caso do Lautaro Dias. Então, foi um ótimo segundo jogo para esses três jogadores. Seguindo, vamos falar, para mim, realmente o craque da partida, tá? Assim, rapaziada, é Benjamin Roleiser. Benjamin Roleiser. Esse cara jogou demais, cara, demais. Ele bateu no peito, como eu disse no início do vídeo, falou, eu sou o Neymar. E esse cara foi o Neymar hoje. O que ele jogou, velho, a proteção dele com a bola, a inteligência dele para poder sair dos marcadores é algo que você não vê em todo jogador aqui no Brasil. Você vê isso em jogador de Flamengo, você vê isso em jogador de Botafogo, inclusive ele que foi procurado pelo Botafogo antes de vir pro Santos. Mas assim, é realmente um desempenho de jogador que não era para estar num time em 14º lugar. Realmente foi uma baita compra do Santos, tá? Uma baita contratação. E ele chega para poder realmente, assim, para ser o principal jogador do Santos até o fim desse semestre. Eu acredito que o Neymar, mesmo que volte ainda nesse semestre, volte capengando, volte daquele jeito, entrando como reserva, ou ficando meia hora em campo, mas o Roleiser vai ser o protagonista até que esse momento chegue. Mesmo que o Neymar não volte a ter seu auge, o Neymar vai estar lá, vai estar sempre sendo o melhor jogador fisicamente, o melhor jogador em desempenho. O cara não teve uma lesão desde que chegou ao Santos, tem sido um baita jogador, uma baita contratação que o Santos fez para 2025, rapaziada. Seguindo, vamos falar dessa defesa bizarra do goleiro reserva do São Paulo, rapaziada. Que defesaça, assim. O Rafael ele ficou de fora porque o time do São Paulo foi todo revezado, tudo, várias mudanças por causa da Libertadores, inclusive eles perderam o primeiro jogo por 2-0, precisam de um bom resultado no segundo jogo agora, que vai ser nesse próximo meio de semana, então nesse jogo eles vieram com o time reserva. E aqui, caraca, que defesaça
do goleiro do São Paulo. Olha essa cabeçada onde ele pega essa bola, cara. É algo impressionante. E nesse ponto ele já tinha feito umas 3 defesas dessa. É algo bizarro. O que esse goleiro fez hoje é algo bizarro. Apesar disso, ele não conseguiu evitar a derrota do São Paulo. Fim do primeiro tempo, o Santos ele foi muito bem, não existiu o São Paulo no primeiro tempo, como eu havia dito. Um desempenho muito bom dos jogadores, o Losango com os laterais funcionou muito bem, o Santos ocupou muito o meio campo, mas perdeu muita chance, o que nesse ponto me deixava com um medo absurdo, porque o Santos indo e não conseguia fazer o gol. Quem não faz toma, a gente conhece o futebol. Então isso já começou a fazer minha mão tremer, eu comecei a ter um treco e falei, gente, tem que fazer o gol. Porque esse jogo tava com uma carinha de Botafogo, uma carinha de Atlético Mineiro, onde tem um jogador expulso do nada e o Santos perde o jogo ou empata o jogo numa bobeira onde poderia ter feito ali 3 pontos. E hoje o jogo ainda era pior, era na Vila Belmiro, então era necessário que o Santos vencesse para dar essa moral pro seu torcedor. E já no início do segundo tempo, o Santos ele perdeu intensidade. Nos 5 primeiros minutos, o Santos não foi muito bem, o Santos acabou entregando muita bola para o São Paulo teve mais chances, é algo que tem que ser mexido realmente no trabalho do Vojvoda, 100% de qualidade no jogo o Santos não teve. Mas como eu pedi no pré-jogo, pelo menos os 2 tempos foram bons, inclusive acho que o segundo tempo o Santos foi mais eficiente ainda, obviamente, porque fez o gol. Mas até esses 5 minutos aqui, o Santos ele não tinha conseguido quase nenhum resultado bom até aquele momento. E aí, cara, aqui é que o futebol, meus amigos, o futebol ele é engraçadíssimo. O Guilherme, esse aqui é o Guilherme. O cara jogava nada. O cara não estava jogando nada. Recebia a bola e tentava chutar cruzado. Recebia a bola, cortava pra dentro e chutava cruzado. Ou então fazia um passe muito nada a ver, mas o cara... Nesse momento, assim, na hora que eu tirei esse print, eu falei, ah, tá, vamos falar mal do Guilherme mais uma vez. Mas, gente, não deu 5 minutos. Não deu 5 minutos. Você vê aqui, Roleiser pegando, fazendo tabelinha com o Mike devolvendo pro Roleiser. Roleiser olha pra área, cruza, e quem tá lá pra fazer o gol? Ele mesmo. Guilherme Amado. Mais um gol do homem, é difícil criticar ele sendo que ele faz tanto gol, mas eu tendo a dizer que o Guilherme é aquele jogador, tanto faz. Não desprezando o que ele faz pelo Santos, só que é um cara que se dedica bastante, que honra a camisa do Santos muito bem, inclusive, nunca desrespeitou, foi um cara que esteve presente nos piores momentos, mas assim, gente, tecnicamente não é um bom jogador, a gente sabe disso. Mas é um cara que faz aqueles gols que qualquer um faria, sabe? Eu acho que talvez, vamos pegar um atacante médio do Santos nos últimos anos, vai, eu vou pegar bem antiguinho, vai, o Montijo. O Montijo faria esse gol. Vamos lá. O Emiliano Vecchio fazia esse gol, agora eu puxei mais antigo ainda. O Vitor Ferraz fazia esse gol. Qualquer um fazia esse gol. Entendeu? É aí que tá. O Guilherme ele é o cara que vai fazer esses gols, que ninguém faz. Que qualquer um, que ninguém faz não, que qualquer um poderia fazer. Então, meio que, na minha opinião, nessa posição dele, eu não sei o que fazer. Porque é um cara que faz muito gol e a gente não pode tirar, apesar de ter muitas falhas técnicas na cara do gol, ele que é um cara que chuta muito no meio, não consegue ir mais a jogada quando chega no ataque, não consegue fazer uma coisa diferente, ele só chuta. Isso acaba incomodando muito o torcedor e me incomodou várias vezes durante esse jogo, inclusive. Mas aqui eu tive que me render à qualidade monstra de Guilherme Amado, rapaziada. E a gente tem que falar desse cara aqui, velho. Porque o que esse cara jogou, Lautaro Dias, eu já tinha falado dele agora no início do vídeo, das contratações que chegaram, né? Mas até esse momento, ele era, assim, talvez junto com o Guilherme, um dos melhores da partida, assim, muito bem, conseguia segurar a bola bem lá na frente. O treinamento tá dando liga, né? Os jogadores estão bem entrosados, os jogadores todos, assim, triangulando, todo mundo passando, fazendo corta-luz, e o Lautaro Dias era um dos que mais fazia. Talvez ou o que mais fazia, o Lautaro Dias muito participativo no jogo. Um cara que eu critiquei muito no jogo contra o Atlético Mineiro, tá? Um cara que sinceramente acho bagre ainda, eu preciso de um pouco mais para achar ele craque, ou sei lá, vai ser o melhor do Santos, a melhor contratação do Santos. Ele precisa entregar mais um pouco, é claro que precisa de gol até, seria muito interessante ter gol da parte dele. Mas até o momento é realmente surpreendente ver o que o Lautaro Dias joga e o que ele tem jogado pelo Santos. Seguindo, cara, nesse momento a gente tem a saída de alguns jogadores, inclusive a saída do Guilherme, se eu não me engano, e a entrada do Tiquinho Soares. Ele perde um gol bizarro, tá? Ele perde um gol bizarro, só que
Eu acho que nesse momento eles pesam a mão muito no Tiquinho, porque eu não sei se dá pra ver aí direito, mas enfim, eu traduzo aí o que tá escrito pra vocês. Pelo amor de Deus, Tiquinho tem que fazer esse gol, KRL. Olha o Tiquinho, simplesmente não tem condições. Isso porque o Tiquinho não desaprendeu a fazer gol. Isso aqui é referente a uma entrevista, né, de jogo que ele deu falando: não desaprendi a fazer gol, é só me colocar, de 2 chances eu faço uma. Ele não teve 2 chances, ele só teve uma. Ou teve 2. Agora eu não vou lembrar, enfim. E aqui a galera pesou na dele. Na minha opinião, ele tentou chutar no ângulo, cara. Porque se fosse o Guilherme, ele ia tentar, sinceramente, ele ia tentar chutar no meio do gol. E se desse sorte, a bola entrava. Não, o Tiquinho tentou tirar do goleiro. Eu acho que aí já é um ponto, pelo menos, que ele se destaca do Guilherme. Que o Guilherme tentaria chutar no meio. Talvez fizesse. Porque um cara cagado pra bom é cagado pro bem pra caramba. Assim, se for escolher entre Tiquinho e Guilherme pra poder, sei lá, pra poder tá na cara do gol, eu acho que eu escolho até o Guilherme, não sei, cara. São dois jogadores que são muito irregulares, né? Isso acaba estragando toda a magia de querer um ou outro. Não, os dois são irregulares, pra mim nenhum deles eu escolheria. Pra mim o atacante do Santos é o Caio Jorge hoje. Enfim, é complicadíssimo a gente falar sobre esses dois que são dois personagens dos últimos jogos do Santos. Estão vendo isso? Trovão, rapaziada. Aqui tá chovendo pra caramba, em Santos também foi horroroso. Caiu um dilúvio lá. Aqui o Rodez, ele sente alguma coisa na coxa, né? Ele tem algum problema. E, véi, vamos lá. Nesse momento entram Tassiano e Rincon. Tassiano e Rincon. Dois jogadores que não têm mais condições de vestir a camisa do Santos. Na minha opinião, entravam outros jogadores aí. Sei lá, dá pra colocar, não sei, cara, um Robinho pra gente poder atuar no contra-ataque. Porque o Tassiano também não marca. O cara não vai bem, mas também não marca. Enfim, o Vojvoda tem que prestar mais atenção na base. Eu tenho isso pra dizer, tá? Porque ele me coloca um Tassiano e um Rincon, que eles fazem falta a rodo. Tassiano matou diversos contra-ataques. Diversos. Foi bizarra a quantidade de contra-ataque que o Tassiano perdeu. Bizarra. Ele e Tiquinho, né? Os dois, parecia que tava trocando ideia, falando: vamos perder esse gol. Eles perdiam um gol combinado, é impressionante. E outra, ainda teve o Luciano para complementar a ruindade desse confronto aí, Tassiano, Tiquinho, Rincon. O Rincon nem é tão ruim porque tá velho mesmo, né? E o Luciano, cara, ele perdeu um gol bizarro. Que ele não consegue chutar com a perna direita, se eu não me engano, e ele tem que passar pra esquerda e não consegue chutar também. Ele tava na pequena área, inclusive, aí tem até torcedor do São Paulo, né, falando: alguém tem que avisar o Luciano que não é competição de quem mais erra gol. Luciano perdeu o gol de novo. O craque de vocês, olha o gol novamente que ele, Luciano, errou. Alérgico a saber finalizar com o pé direito. Cara, é impressionante como o Luciano é criticado pela torcida do São Paulo. Eu acredito que ele seja um Guilherme versão tricolor. Eu acho que ele é. Ele tá tanto tempo no São Paulo, porque assim, ele tem altos e baixos. É a mesma pegada do Guilherme, exata mesma pegada. E o que esse senhor aqui, o que esse rapaz, o que esse deus do futebol jogou hoje, ó, entrou até um negócio errado aqui. É impressionante, o Escobar foi um gênio do futebol hoje. Ele não é bom taticamente? Ele não é bom... Não, taticamente ele é. Mas ele não é bom tecnicamente? Não. Ele não é. Ele não é um Pelé da vida, ele não é um Léo da vida, ele não é nem sequer um Vitor Ferraz no auge da vida. Ele é só um cara que tem muita raça. Definitivamente, a quantidade de bola que ele recupera sem fazer falta, a energia que ele doa ao Santos é impressionante. Gonzalo Daniel Escobar, um dos melhores laterais que eu vi jogar com a camisa do Santos, tá, gente? Muita gente pode falar que isso é um absurdo. Nossa, o Escobar não joga nada. Eu sinto dizer, mas o que eu vejo é muito diferente. O que eu vejo é um jogador que consegue recuperar bolas bizarras. Bolas que parece que ele já perdeu, mas não, ele volta e ele recupera. Gonzalo Escobar tem que ser honrado pela camisa do Santos. Inclusive, eu vou pausar o vídeo e depois eu volto, que eu vou fechar a janela, tá uma chuva desgramada, vai atrapalhar o vídeo. Calma. Voltei, tô de volta. Fechei a janela, agora tá mais silencinhozinho. Silencinhozinho. Seguindo, olha ele aí. Perde gol demais, cara. Impressionante o quanto que o God of Tassiano não é o Kratos, é o Tassiano, tá, gente? Não confunda, esse aqui não é o cara do God of War, é bizarro, cara. O quanto de gol que esse cara perde. E é isso, gente. O jogo ficou morno, né, depois desse gol do Santos. O São Paulo
foi bizarramente pro ataque, não parava de avançar. Assim, o goleiro, inclusive o Yang, que fez uma baita defesa, algumas baitas defesas no primeiro tempo, foi pro gol do Santos, inclusive, ele vai pra área lá no escanteio, no último lance. É realmente uma pressão do São Paulo nesse finalzinho, mas que não resulta em nada. Quase que saiu até uma expulsão do São Paulo, inclusive eu acho que devia ser expulso o jogador do São Paulo lá e dar um soco na barriga do Brasão. Assistam o vídeo desse lance e não foi dado nada, tá? Ok que o Santos ganhou, mas assim, é algo que precisa ser pontuado. O Brasão foi agredido naquele lance, tá? Enfim, o Santos vence, hoje em 14º, agora tentando fugir cada vez mais da zona de rebaixamento, né? 4 pontos de diferença hoje pro Vitória, e o próximo jogo do Santos aparentemente é contra o Bragantino. Se eu estiver errado, me corrijam nos comentários, mas eu acho que eu estou certo. O Santos joga contra o Bragantino e deve tentar manter essa sequência sem perder com o Juan Pablo Vojvoda. Foram 3 partidas, 2 empates, dois empates, um contra o Fluminense e outro contra o Atlético Mineiro, um empate bem heróico, inclusive, com a menos e tal. Foi muito bem o Santos naquele jogo, apesar de ter tomado o primeiro gol e a expulsão bizarra do Zé Ivaldo, enfim, tomara que não entre mais com a camisa do Santos. Esse é o problema de ter jogador ruim, né, como o Noronha fala, uma hora ele vai entrar, mas definitivamente a gente tá numa caminhada para poder fugir dessa zona de rebaixamento. Espero que a gente possa fazer uma campanha bizarra como a do Corinthians de 2024, que conseguiu ir para Libertadores, os últimos 10 jogos venceu 9, enfim. Vamos tentar uma sequência boa, o Santos vem fazendo bons jogos, 3 jogos bons seguidos, Fluminense, Atlético Mineiro, agora o São Paulo, foram 3 jogos com times muito fortes, né? A gente não está enfrentando o Juventude da vida, não é um Mirassol da vida, não é uma Inter de Limeira. Então eu acho que o Santos está numa crescente muito boa e merece muito sair dessa pressão de zona de rebaixamento. E a pergunta que eu deixo para vocês no comentário é a seguinte: Guilherme é injustiçado? Esse homem é injustiçado? Eu não sei. Eu tendo a dizer que não, eu acho que as críticas dele a ele são muito justas, são muito específicas e muito diretas. Ele não sabe bater, ele não sabe finalizar a jogada, ele não sabe. Cabecear ele vai saber, ele vai fazer tudo que um jogador normal faz. Só que coisas específicas ele não consegue. Como é que fala? Bola na gaveta, não consegue. Chutar na meia das pernas do goleiro, não consegue. Mudar estilo de ataque, estilo de terminação de jogada, não só cortar pra dentro e chutar, não consegue. É um cara muito limitado, mas que hoje, e como sempre honra a camisa do Santos, hoje honrou e ainda fez um gol que deu a vitória pro nosso Santos. Rapaziada, não se esquece de se inscrever no canal, isso ajuda muito a gente. O trabalho que dá fazer esses vídeos, vocês não têm ideia, é realmente muito trabalhoso, mas é algo que me dá muito prazer e que eu gosto muito e que eu espero um dia ser a minha profissão. Deixa o like nesse vídeo para ajudar a crescer essa comunidade, a comunidade Isso é Santos. Tamo junto, até você que é São Paulino assistiu esse jogo, muito obrigado. Valeu, até a próxima e fui.